Boa noite. A paz seja com todos. Chegando ao final do mês de outubro, o nosso tema evoca a figura de dois homens renovadores do seu tempo, Francisco de Assis e Allan Kardec. Dois homens que levaram o cristianismo a uma ressignificação. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, no ano em que Napoleão coroou-se imperador dos franceses, e que Beethoven trouxe à luz do mundo a sua terceira sinfonia, a mais longa das sinfonias, a heróica, dedicada a este Napoleão. E Francisco morreu em 3 de outubro de 1226, depois de retornar à Europa, vindo do Egito, tendo trabalhado para dar fim à Quinta Cruzada. Como afirma Bezerra de Menezes, os dois heróis do cristianismo, Allan Kardec, o explicador dos ensinos de Jesus, e Francisco de Assis, que exemplificou vivenciando o Evangelho. Que cristianismo é esse que recebeu um significado novo com esses dois homens? O que é o cristianismo? É um conceito? É uma religião? É uma filosofia de vida? Qual é a sua origem? Qual é a sua base teológica? Como foi que começou? Jesus de Nazaré fez surgir uma ideia nova. Mas foi Paulo de Tarso, reconhecendo em Jesus o iniciador, que passou a elaborar uma vasta teologia, fundando o cristianismo, antes mesmo dos evangelhos serem escritos. Através das suas cartas, as suas epístolas, trouxeram as primeiras notas evangélicas para o mundo. Para Paulo, o amor deveria suplantar a lei. Ele deveria superar a letra fria da lei. Este amor que ele chama em latim de caritas, que nos remete à caridade, à misericórdia, e em grego ele chama de ágape, é um amor transcendental, transcendendo ao amor simplesmente ao amor mundano. Esta base da filosofia do amor preconizada por Jesus é que passa a ser a base teológica cristã inaugurada por Paulo de Tarso. A ideia cristã, a partir de Paulo e de Pedro, infiltra-se com os seus princípios renovadores, minando o império dos Césares nas suas bases pagãs, e vai encontrar ressonância na cultura reencarnacionista dos celtas nas Gálias. Os celtas, com os seus druidas e as suas druidessas, que pregavam a evolução humana através de reencarnações sucessivas, pregando o amor aos deuses, eles eram pagãos, e também o amor a todas as criaturas. Aristóteles já havia advertido que os celtas eram o único povo filosófico do mundo. Foi uma luta árdua pela consciência das multidões, mas no espaço de 250 anos, o cristianismo será aceito pelo imperador Constantino, através do Edito de Milão, em 313, e depois vai se tornar a religião oficial do Estado romano com o imperador Teodósio no ano 380. Quase 2000 anos se passariam de um cristianismo ainda impregnado dos resíduos greco-romanos e judaicos e as sementes do druidismo reencarnacionista celta aguardariam no chão da Europa um momento certo para germinar. A Europa mergulha na Idade das Trevas, aquela
fase inicial da Idade Média. E mergulha também em sangue. São hunos, são germanos, godos, visigodos, invasores vikings, que destroem os vestígios da civilização clássica, e a religião cristã retira-se para a vida monástica. É nesses monastérios, esses mosteiros, que vive o clero regular. Assim chamados porque vivem sob as regras de uma irmandade, esses monges pertencentes a essas irmandades. Nas cidades, vai viver o clero secular, aqueles religiosos que vivem no meio da sociedade. São os padres e são os bispos que vivem pregando a partir das suas igrejas e vivendo em sociedade com as suas famílias, até com suas esposas e seus filhos. O celibato ainda não era oficializado, o que vai acontecer somente no Concílio de Trento, em 1545. Mas os monges, sim, esses já eram celibatários. A espiritualidade europeia, então, concentra-se nos mosteiros. Os monges eram enclausurados, introvertidos, celibatários, contemplativos, mas, sobretudo, eram pessimistas com relação ao mundo e ao ser humano. Mas os mosteiros também são o centro da cultura erudita medieval. Através das suas imensas bibliotecas, através das suas oficinas de copistas, é que conseguiu chegar até nós toda a cultura clássica da antiguidade, a filosofia, a dramaturgia, isso tudo chegou a nós graças ao trabalho destes irmãos enclausurados, esses irmãos monges. Mas eles continuavam arredios em relação ao ser humano. Os monges eram pessoas particularmente pobres. Nada lhes faltava, no entanto. As suas ordens eram muito ricas. Os mosteiros recebiam doações do povo e da nobreza. Eles, nas suas igrejas, continham muito ouro, muita prata. Aliás, esse era o objeto de cobiça dos invasores dinamarqueses. E era a crença comum que o paraíso tinha uma população reduzida, composta, esta população reduzida, na sua maioria, pelos monges, que viviam essa vida de isolamento. Entendia-se que sem pecado. Por isso, esses monges não iam ao povo evangelizar. Talvez para que não houvesse concorrência na entrada do céu. Mas o certo é que o povo nunca era evangelizado. Quando o povo ouvia o evangelho, ele ia nas missas, ele escutava isso em latim, uma língua que absolutamente eles não conheciam. E também lhes era proibido ler a Bíblia. Mas como que eles faziam para ler a Bíblia? Eles eram analfabetos. A grande maioria da população europeia era analfabeta. Muitos dos reis eram também analfabetos. Então, o povo nunca era evangelizado. É neste cenário que um pequeno grande homem veio ao mundo no dia 5 de julho de 1182, no fim do século XII, para mudar, pelo seu exemplo de vida, a sua representação humana, a sociedade em que vivia e a igreja que ele tanto amava. Giovanni di Pietro di Bernardone nasceu em Assis, na região central da Itália, chamada Úmbria, cercada pelos montes Apeninos e pelo rio Tibre. É de Francisco que eu estou falando. Dante Alighieri disse que ele foi uma luz que brilhou sobre o mundo, e para muitas pessoas, para muita gente, ele é a figura mais representativa do cristianismo depois de Jesus. Quando Francisco nasceu, seu pai, Pietro di Bernardone dei Moriconi, era um comerciante rico de tecidos da cidade de Assis. Ele estava em viagem à França, quando a sua mãe, Pica,
Bourlemont deu-lhe a luz. E ela o leva para a igreja para batizar. E dá-lhe o nome de Giovanni, João, em homenagem ao apóstolo. Era uma família de raízes francesas e pertencia à alta burguesia de Assis, com negócios nos tecidos enraizados pela Provença, praticamente por toda a Itália. Quando era menino, ele foi acompanhar o seu pai numa viagem de negócios à França. E ele volta de lá encantado com a vida dos franceses, com a vida do povo, com a cultura do povo. Ele volta fascinado. E o seu pai, então, lhe dá o apelido de Francesco, que significa francês, ou Francisco. E Francisco, ele passa a ser chamado e conhecido por todos os seus amigos pelo resto da sua vida. Ele passa a ser conhecido pelo seu apelido de Francisco. Ele foi um jovem muito popular entre os seus amigos, pela sua indisciplina, pelas suas extravagâncias, pela sua paixão pelas aventuras, pelas armas, pelas roupas da moda, pela bebida e, sobretudo, pela maneira liberal com que gastavam dinheiro, que afinal de contas não era seu, era do seu pai. Mas ele mostrava sempre uma índole muito bondosa. Mas o que ele queria mesmo era ganhar a fama como um herói pelas armas. Tanto que, em 1202, aos 20 anos de idade, ele alista-se na guerra que a cidade de Assis move contra a cidade de Perúdia. E ele, durante o combate, ele é capturado e permanece preso por praticamente um ano. Quando ele foi libertado, ele retorna a casa e cai numa febre que dura todo o ano de 1204. E ali se apresentam as duas grandes afecções que vão acompanhá-lo pela vida fora, que é a visão e a digestão. Em meio a um sonho febril, Francisco ouve uma voz que lhe pergunta: Francisco, a quem se deve servir? Ao Senhor ou ao criado? E ele responde: ao Senhor. E a voz então lhe diz: então por que, Francisco, tu fazes do Senhor o criado? A partir daí ele começa a perder o interesse pelos hábitos antigos. E começa a mostrar a preocupação pelos necessitados. É onde ele conhece Clara, uma jovem também de família rica da cidade de Assis, que cuidava dos leprosos em uma vila, um leprosário retirado da cidade, e ele, Francisco, ajuda Clara nessa tarefa. Quando um dia ele está rezando sozinho numa igrejinha em ruínas, uma capela abandonada em ruínas, a capela de São Damião, fora dos muros da cidade, afastada do centro da cidade, ele está rezando sozinho quando ele afirma que o crucifixo fala com ele, o Cristo crucificado fala com ele e lhe diz, repete 3 vezes a mesma frase: Francisco, restaura a minha casa que está em ruínas. Ele, acreditando que Deus conversava com ele, pedindo que ele reconstruísse a capela de São Damião, desface de todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro e entrega ao padre de São Damião para a reconstrução daquela capela. Seu pai fica indignado, dá-lhe uma surra e acorrenta-o pelos pés dentro de casa. Isso passa por alguns dias. Então sua mãe, Pica Bourlemont, liberta Francisco das correntes. E a primeira coisa que ele faz é correr para a capela de São Damião, continuar a reconstrução. Seu pai, irritadíssimo, vai ao bispo e exige do bispo o retorno do seu filho, ou então que o filho renunciasse à herança. Francisco renuncia à herança, devolvendo tudo que o pai lhe dera, inclusive as suas roupas,
E ficando nu, ele declara: até que enfim, agora eu só tenho o nosso Pai que está nos céus. Francisco tinha 25 anos. Junta-se a Francisco 12 dos seus companheiros de aventuras na juventude, inclusive as aventuras na guerra. São 12 amigos seus de famílias também abastadas, assim como Clara. E eles todos se juntam ao redor dele pela ideia renovadora, pela ideia cativante que Francisco tem da reconstrução. E todos eles começam a trabalhar incansavelmente nisso. Mas fazem mais. Eles também vão difundir o Evangelho. Eles vão pregar o Evangelho a todas as pessoas, aos necessitados, aos pobres, aos leprosos. Mas com uma novidade: falando a língua do povo. Eles evangelizam de maneira que o povo possa entender. E assim eles difundem o evangelho para um povo que absolutamente nada sabia do cristianismo, nada sabia de Jesus ou do evangelho. Mas ele sente que falta a ele alguma coisa. Ele entende que lhe falta ainda a autorização da igreja que ele tanto ama. Falta a sua autorização do Papa. Então ele resolve ir a Roma junto com seus 12 amigos. Clara fica ainda em São Damião, na reconstrução. E eles vão a Roma pedir uma audiência ao Papa Inocêncio III, que depois de uma insistência muito grande de Francisco e dos seus amigos, o Papa consegue uma audiência. Mas na véspera manda dizer a Francisco que se ele desejava tanto assim pregar o Evangelho, que primeiro fosse pregar o Evangelho aos porcos e depois voltasse para falar com ele. Francisco vai. Ele sai do Vaticano, entra pelas ruas de Roma, acha uma pocilga e prega o Evangelho aos porcos. Na manhã seguinte, a manhã da audiência, quando Francisco entra na catedral com seus 12 companheiros, ele fica estupefato com a riqueza no ambiente, a riqueza das roupas dos bispos e dos cardeais, os colares com os crucifixos de prata, de ouro, incrustados de pedras preciosas, o trono de São Pedro, revestido de ouro, onde se assenta Inocêncio III. Então ele e seus companheiros se ajoelham, e Francisco, então, declama Mateus, capítulo 6. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais tão solícitos? Olhai os lírios do campo, vede como eles crescem. Eles não trabalham e nem fiam, e nem tanto, eu lhes asseguro, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão ricamente quanto eles. Os bispos, irritados, indignados, dizem: mas quem é esse monge pobre, miserável, vestido com um burel? Burel, aquele manto fabricado com uma lã grosseira, que se tornou famoso nas imagens de Francisco. Quem é esse para vir pregar o Evangelho, o Santo Evangelho a nós, os senhores da igreja? Então Inocêncio desce do seu trono, dirige-se aos jovens, manda que eles se levantem, e tomando em suas mãos as mãos de Francisco, declara: a vossa pobreza nos deixa envergonhados. Ajoelha-se e beija os pés de Francisco. E assim nasceu a ordem mendicante dos frades menores, a ordem dos franciscanos, já com o lema Pax et Bonum, paz e bem. O pobrezinho de Assis, como ficou conhecido, el poverello d'Assisi, morreu aos 44 anos de idade em 3 de outubro de 1226, depois de uma vida religiosa, de completa pobreza, imitando no que pôde a vida do Cristo, e disseminou uma
pregação itinerante do Evangelho, que devia ser seguida à risca por todos os membros da sua ordem. Vivenciar o Evangelho para servir de exemplo a todas as pessoas. Amou a todos os pobres e a todas as criaturas chamou de irmãos. Ao fim da Idade Média, os muçulmanos foram definitivamente expulsos da Europa, em 1491, e em 1492 o Novo Mundo foi descoberto por Cristóvão Colombo. Jesuítas, beneditinos e franciscanos, seguindo o exemplo de Francisco, espalham-se pelo mundo, pregando o Evangelho a todos os povos assim conquistados. Mas ainda mais, pela força da espada e do canhão, do que da palavra redentora e da mansidão. A Europa volta a mergulhar na turbulência das guerras religiosas. O humanismo renascentista questionou os princípios religiosos da Igreja e acabou por gerar a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, um homem de muita coragem, publica suas 95 teses em 31 de outubro de 1517 e as fixa nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg. Das muitas guerras religiosas, as principais, as mais cruéis talvez, tenham sido as da França, que começou em 1562 com a terrível noite de São Bartolomeu, de 24 de agosto de 1572, quando 30.000 protestantes franceses morreram dentro das muralhas de Paris. E depois a Guerra dos 30 Anos, de 1618, iniciada em 1618, que deixou 7.500.000 mortos no chão da Europa. O cristianismo, baseado no amor, pregado por Paulo, e a vivência evangélica de Francisco de Assis, pareciam cada vez mais distantes. Isto porque o Estado ainda era dominado pela religião e os reis tinham o direito divino de governar. Em meio às tormentas religiosas, surgem pensadores como Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Baruch Spinoza. Eles vão criar uma revolução científica que é a geradora do iluminismo. E chega-se ao século XVIII, o século da filosofia, o século das luzes. O iluminismo defendia a razão como fonte da autoridade e da legitimidade e tinha por ideais a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, a separação da Igreja e do Estado, a instituição de um governo constitucional, o fim das monarquias absolutas e o fim dos dogmas da Igreja. As ideias do iluminismo se espalham na Europa pelas obras de Beccaria, Voltaire, Diderot, Rousseau, David Hume, Adam Smith, Immanuel Kant. Essas ideias inspiram a independência dos Estados Unidos e a grande Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte é o grande filho da Revolução Francesa, o homem do seu tempo. Como primeiro cônsul da República Francesa, ele deixa o seu Código Napoleônico, em 1804, que preconiza a igualdade dos homens perante a lei, o fim dos privilégios da nobreza e da Igreja, o direito à propriedade e a criação definitiva de um Estado laico, sem uma religião oficial. E o cristianismo? Lembram-se, como nós dissemos no início, que as sementes do druidismo reencarnacionista celta aguardavam no chão da Europa o momento certo para a germinação. E o momento era agora. Essa era a hora de florescer. E em 3 de outubro daquele ano de 1804, renascia em Lyon, na rua Sala, número 76, naquela França napoleônica,
o druida celta Allan Kardec, agora batizado com o nome cristão de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu numa tradicional família de magistrados, de professores. Os seus pais eram Jean-Baptiste Antoine e Jeanne Louise. Ainda criança, ele foi mandado a Yverdun, na Suíça, para estudar na escola de Johann Heinrich Pestalozzi, que era a escola modelo da Europa. O menino já mostrava dotes para a pedagogia. Ele era dotado de uma notável inteligência e de uma grande vocação. Tanto que aos 14 anos de idade já ensinava aos seus colegas menos adiantados tudo aquilo que ele aprendia. No final dos seus estudos, ainda jovem, com 24 anos, já casado, com a professora Amélie Gabriel, uma mulher culta, inteligente, autora de livros didáticos, ele se muda para Paris e se dedica à pedagogia, tendo publicado inúmeros livros didáticos. Suas qualidades de educador estão na doutrina espírita, desde a estrutura das suas obras, passando por partes, capítulos, sequências de temas, passando pelo modo propedêutico como instaura as suas questões. Cada questão sua já tem uma instrução preparatória. Independente da resposta que receba, a própria questão já tem ensinamentos em si mesmo. A sua curiosidade científica leva-o, em 1854, a participar dos experimentos das mesas girantes através do seu amigo Fortier. A partir daí, a sua história é largamente conhecida e confunde-se com a história do próprio Espiritismo, que ele, como codificador, traz à luz do mundo. Ao deparar-se com esses fenômenos novos, desconhecidos, ele disseca-os com as ferramentas que a ciência lhe permite, experimenta-os incansavelmente, empiricamente, formando assim uma base, que é a ciência espírita. Usando o método filosófico cartesiano, ele escrutina o conhecimento originado dessas suas pesquisas científicas, particionando-o, dividindo-o, analisando-o, criando uma correlação entre as escolas filosóficas mais significativas do passado, notadamente Sócrates e Platão, que ele vai citar por várias vezes. Com isso surge a filosofia espírita. Mas falta-lhe ainda um amálgama, falta-lhe uma terceira base. A primeira ele já tem com o Livro dos Espíritos, em 1857. A ciência espírita ele inaugura em 1861 com o Livro dos Médiuns. Mas parece que essa base vai surgir quando da resposta dos Espíritos à sua questão 625 no Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. E ele acrescenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Eis aí a terceira base, a base moral da doutrina espírita, baseada no cristianismo através do Evangelho de Jesus, que ele começa a explicar ao mundo sob a ótica dos Espíritos e a sua própria, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, editado em abril de 1864. E já na introdução, ele atesta que das matérias contidas nos Evangelhos, só o ensino moral do Cristo conservou-se inatacável. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual
Todos podem colocar-se, quaisquer que sejam as crenças. Com Kardec, inaugura-se assim uma doutrina nova. Seu propósito é revitalizar a figura exemplar de Jesus de Nazaré, revigorando a ética do amor de Paulo e a fé heróica das primeiras comunidades cristãs. Uma ressignificação do cristianismo, aprofundando o movimento reformista do século XVI. Assim como em Francisco, um retorno às origens, corrigindo os erros e as incompreensões. Fora da caridade, não há salvação. A sua maior virtude foi abrir o cristianismo à modernidade, incentivando o diálogo racional entre a ciência e a fé. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Trabalhou por educar os homens, fazendo-os trilhar um caminho de evolução moral. E a pedra angular deste caminho, desse empreendimento, está justamente na pedagogia que ele tanto amava e na prática do amor, a ética pregada e vivida exemplarmente. Esclarecer e consolar. Incansável, Kardec trabalhou até os últimos momentos da sua vida e abandonou o corpo físico em 31 de março de 1869, aos 64 anos. Emmanuel, no seu artigo Mestre e o Apóstolo, assim coloca: Jesus é o mestre, Kardec o professor. Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus afirma que é preciso nascer de novo, Kardec explica a reencarnação. Em suma, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Eis assim, meus amigos, que apresentamos um pouco da vida desses dois grandes homens, dois grandes espíritos que elevados trabalharam para dar um novo significado ao cristianismo. Como diria Francisco, paz e bem. E como diria Kardec, repetindo o espírito de verdade, amai-vos e instruí-vos. Fiquem em paz. Obrigado. Boa noite.